da janela desta nossa caravana, pomos o caminho ao teu dispor. Pomos o caminho ao teu dispor. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de Caravana. Não sei se estão no banho, isto é a hora do banho aqui na Caravana, com a gama Ultra Suave da Garnier, que voltaram a trazer esta maravilhosa hora do banho para quem é avô, pai, para quem teve uma infância com o Ultra Suave de Garnier. Não sei se foi o teu caso. Foi o meu caso também, lembro-me desses cheirinhos. É tão bom, não é? Eu acho que todos os convidados que passaram por aqui têm sempre um sorriso para este. Isto são a gama de abacate, camomila, aveia, alperce. Já sabem que é o meu preferido, se bem que a minha mãe punha-me sempre este, que era os cabelos loirinhos lá de casa. Só que este aqui é ótimo para quem tem muito cabelo e caracóis e precisa desembaraçar. Isso é bom para a minha filha. É? Não os caracóis, mas o desembaraçar é complicado. Sim, é aquele também a hora que tem que ser boa, não é? Porque há cabelos difíceis das crianças e isto tem que correr bem. A Ultra Suave da Garnier está a cuidar do que é mais importante, que é a família, que é também por isso que eu estou aqui, para ver se também cuido um bocadinho de vocês com as pessoas que trago aqui, claro. Uma página de Instagram que espreites todos os dias. Ui, isso não é uma pergunta fácil. Uma página que eu espreito todos os dias. Joel J. Não conheço. Joel J, ele motiva muita gente a nível de tudo o que tem a ver com desporto, tudo o que tem a ver com trabalho, com emprego, motiva as pessoas para a vida. É tipo sobre motivação? É sobre motivação, ele é extremamente inteligente, tem podcast também, é muito conhecido no Brasil. E eu acho que ele tem umas tiradas geniais, porque há alturas em que tu sabes que queres ir para um sítio, mas que está a faltar aquela coisinha, e ele tem sempre a frase perfeita, super humilde. E eu acho que isso... Joel J. Vou a seguir. Um cheiro da tua infância. Por falar em cheiro. Cheirinhos. Eu gosto de manjericão. Porquê? Sabes de onde? Não sei de onde. Eu acho que... Não sei se era das limonadas que existiam, porque já na altura... Eu sempre... E pelo pesto, eu comia muitas coisas com pesto quando era mais nova. E, na verdade, eu uso imenso manjericão hoje em dia. Então, acho que o cheiro, só de passar assim às vezes com os dedos, sabes? Fica nos dedos. E gosto de plantar também. Então. O que é que fazes ou para onde é que vais quando precisas de respirar fundo, tomar uma decisão, deixar coisas para trás? Praia, mar. Vê-se pela tua cor, não é? Adoro, é a primeira coisa que eu faço, verão, inverno, esteja a chover, esteja sol, pés dentro d'água, enraizar ali, deixar e tudo o que houver para deixar e no inverno e tudo? No inverno e tudo. Sabes que quando eu treinava futebol, é que vou voltar a treinar, mas treinava muito porque eu lesionei-me, então desde setembro que estou assim fora. Cromíssima de futebol. Nada croma, mas adoro, mas sou uma amante. E então é praia, verão, inverno. E nós, obviamente, como suamos, ficamos muito quentes, é muito fácil dar um mergulho no inverno e depois tu habituas-te mesmo. Então, eu acho que um mergulho no mar é uma coisa que faz toda a diferença. Se tu puderes fazer isso, uma vez por dia é um luxo, e eu sei que eu sou uma privilegiada, mas se pudermos fazer isso o máximo de vezes possível, assim, durante a semana, eu acho que faz limpa a alma, limpa o corpo, limpa tudo. E é bom também o teres suado, teres treinado, teres produzido endorfinas e depois entrares numa água gelada e depois saíres, dá-te um ânimo diferente para o dia. Eu sinto assim. Um dia para onde não querias voltar? Término de relacionamento. Acho que isso é a coisa mais difícil para mim. Não voltavas para ali? Deus me livre. Assim, óbvio que aprendes muito, mas acho que é as coisas mais duras que podes passar. Com filhos? Estás a falar com filhos ou sem filhos? Sem filhos. Eu acho que em relação aos filhos, eu sinto que a minha filha me dá muita força. Nós já passámos montes de coisas, mas por mais complicado que às vezes seja, é sempre bom, é sempre forte, é sempre firme, é um vínculo muito seguro.
é um vínculo que eu sei que vai ser a vida toda, não tenho uma dúvida, sabes? E eu tenho alguma dificuldade com vínculos que não são seguros e que podem mexer. Esses não. Isso. Palavra preferida? Coragem ou fé. Eu fico entre estas duas, porque para mim estão muito interligadas. Não conseguiste decidir entre uma e outra? Não, porque eu acho que teres fé pressupõe que tu confias aqui dentro, independentemente da situação onde tu estás, que vai dar tudo certo. Só que para isso tu precisas de coragem. Sim. Então elas Para ficam as duas interligadas, não é? E é difícil, porque também, obviamente, temos aqueles momentos em que temos mais medo e às vezes dá passos difíceis. Eu acho que o confiar muito, que confiar na vida. Confiar que se estás a fazer o teu, vai vir para ti. Se estás a fazer o teu, vai vir para ti. Então o confiar, a fé, para mim é uma coisa que eu sempre confiei muito em mim e desde mais ou menos há 1 ano para cá que confio muito em Deus e sou muito Porque é que mudou de há 1 ano para cá? Olha, eu sei, achavas que ia passar? Não, eu quando era mais nova andei num colégio de freiras e confesso que fiquei um bocado traumatizada porque não gostava de tratamento, era contra muita coisa do que acontecia lá. Mas na verdade fui uma vez a Fátima quando era mais pequenina com a escola e adorei, fiquei em silêncio durante horas. Eu tinha pai, não sei se 11 anos, 13 anos, nem sei, e senti uma energia muito boa e nunca mais me esqueci. E eu quando ia a determinados lugares onde eu sentia uma paz, remetia-me muito a Deus. E depois com a adolescência e tudo, e estando farta das freiras, isso foi saindo um bocadinho de mim. Quando fui mãe, voltei a rezar outra vez à noite, que foi uma coisa que notei a diferença, e depois nestes últimos tempos tive um namorado brasileiro que era muito católico e eu aprendi imenso com ele nesse sentido. Pelo exemplo, eu começava a ver que ele de facto tinha muita fé e que as coisas eram diferentes, então eu que sempre fui muito mais racional e acreditava em mim, não é? Só dizer assim, não, as coisas vão correr bem porque eu acredito em mim, ponto. Mas acreditar em mim, acreditar em Deus é a mesma coisa. Então, para mim é diferente hoje em dia. A minha filha também o sente, nós temos as duas, cada uma ao seu altar em casa, onde fazemos tão as bonito, nossas... Mariana. Muito, onde agradecemos sempre aquilo que... Eu acho que se calhar isso também é dos brasileiros, são muito mais corajosos na forma como falam de Deus. Muito mais. Nós tendemos a, muito mais. A esconder um bocadinho, não é? E é despretensioso, e é leve, eu sou Sim. apaixonada. Eu acho a cultura deles, sou completamente apaixonada pela cultura deles e por isso em específico. Mas eu acho que nós aqui, por ter havido tanta castração, e eu acho que, no meu caso mesmo, por ter andado num colégio de freiras, onde as coisas eram, imagina, elas mandavam-nos ajoelhar no estrado para medir a distância da saia ao joelho. Se tivesse mais de 8 centímetros, tinham que desfazer a bainha. Portanto, eram coisas muito, muito pesadas e sabes... E que interessam um pouco, não é? Exato. Então, são coisas que tu depois... Quando és pequenina não sabes dissociar muito bem uma coisa da outra, então meio que repudias. E começa a ficar a fé, não, isso, Deus muito pesado, quando Deus é nosso amigo. Que horror, agora todos os católicos vão... Mas Deus, mesmo quem acredita noutra coisa. É vida. Nós temos que ser felizes e positivos. E não acreditar olhar para isto. em alguma coisa. Claro. Acho que e há aqui uma diferença entre acreditar e ter fé. Eu acho que isto são duas coisas diferentes também, porque acreditar, tu acreditas numa história, tu acreditas em alguma coisa que viste, tu acreditas. Ter fé é fechar os olhos e confiar. É muito diferente. É entregar. É entregar. E essa coisa do... Já vi às vezes... Não sei se viste alguma vez um vídeo onde começa a abrir uma mão e dessa mão começam a cair... a parte da mão cai e começam a nascer assim um jardim de flores. Não, nunca vi. É linda essa imagem e no fundo eu acho que isso é Deus, e quando tu entregas vêm as coisas mais bonitas, porque tu largas a coisa de precisar, o achar que precisas. Melhor assim. Sim. Começou na publicidade, mas foi o próprio corpo que a chamou para outro caminho. As oscilações de peso, desculpa que fui buscar a internet, não sei se está certo. Está tudo certo. O cansaço, a queda de cabelo, sinais que a levaram a Londres para estudar nutrição e naturopatia. Hoje é especialista em nutrição funcional e saúde holística, apaixonada por encontrar as causas por trás dos sintomas, conectando corpo, mente e emoções. Isso.
criou o curso 30 dias de receitas saudáveis e dá consultas e workshops presenciais e online, ajudando-nos a reencontrar o equilíbrio e a vitalidade através da alimentação consciente. Hoje entra na caravana para falarmos sobre como podemos cuidar de nós, de dentro para fora, com mais escuta, mais presença e mais verdade. Bem-vinda, Mariana Peçanha. Eu é que agradeço. Obrigada por estares aqui. Obrigada. Já estavas na minha lista há décadas. Ai, que bom. Já estavas. E depois não sei porque a caravana é assim, é um bocado anda assim sempre ao sabor do vento. Mas eu acho que foi mesmo na altura certa, sabes? Porque toda a gente me diz isso, é tão bom. Mas e isso não deixa de ser aquilo que estávamos a falar há bocadinho, a história de confiar e de entregar, porque há alturas onde tu dizes assim, não, agora vou-me dedicar a isto, e as coisas vão surgindo nesse sentido. E neste momento, eu há mais ou menos um ano estou mais conectada com esta parte das emoções, porque foi isso que eu percebi que ao trabalhar com a parte de nutrição, não me adiantava de nada trabalhar apenas com a nutrição e não tentar perceber porque é que as pessoas comiam como comiam ou não comiam. Todas estas coisas dependem da forma como a pessoa se vê, daquilo que ela sente. Quando se diz que se come emocionalmente, isso é a mais pura das verdades, ou que não se come. E depois tentar perceber os comportamentos que fazem com que as pessoas ajam no seu dia-a-dia. Mas eu sou uma pessoa preguiçosa. Não, espera aí, de onde é que vem essa crença? Vamos então encontrar aqui uma coisa que tu gostas. Mas eu não gosto de nada. Não, isso não é possível. Mesma coisa em relação à alimentação. Eu não gosto de nenhum legumes. Mas e se for este? Esse aqui, aquele até vai. Então, quando nós começamos a tentar perceber um bocadinho mais de quem é aquela pessoa, nós começamos a conseguir, de facto, traçar um plano dirigido a todos os níveis. Já não só em relação à nutrição, que era aquilo que eu fazia antes, porque eu sentia que, claro que continuo a reencaminhar muitos pacientes meus para psicólogos e outros terapeutas, que eu acho que é importante, mas tento integrar um pouco tudo isto, que é perceber a parte mental, a parte emocional e a parte física, quais são os desequilíbrios que existem aqui, ou as carências, ou o que é que nós podemos, de facto, onde é que nós podemos, de facto, pôr luz para que a pessoa sinta que todos os dias são dias onde estão a ir para um sítio melhor, e abraçar a dor e deixar vir a raiva e a tristeza e todas as emoções que fazem parte. O camuflar é que não. O camuflar vai lá para dentro fazer as neiras. Olha, eu faço uma brincadeira tão gira com a minha filha, que eu tenho em casa uns bonequinhos às cores que eu digo, esta é a raiva, esta é a tristeza, esta é a alegria, esta é o nojo. Pus lá as emoções todas. Muito à luz do Inside Out, aquele filme. Sim. E todos os dias, quando ela chega da escola, ela põe dentro de um frasquinho as emoções que ela sentiu. E depois conta uma história sobre as emoções que ela sentiu. E está a mandar cá para fora. É isso. Na verdade, ela não só... Se por acaso ela as sentiu e não fez nada em relação a isso lá, não chorou, ou não gritou, ou meteu para dentro, ou não sei o quê, pelo menos ali ela tem a oportunidade de trazer isto cá para fora. E isto é um treino diário. Que eu acho que ela, o que é que acontece naquele momento? Ela sente-se vista. Que é o que todos os adultos querem. Todos nós queremos uma coisa só. Adultos, crianças, todos. Todos. Sentirmos vistos, só que a maior parte de nós não foi vista em criança muitas vezes, e então depois vêm estas coisas todas que nós trabalhamos em consulta. E fomos mandados camuflar tudo isso, não é? A maior parte das vezes, tantos porque é tipo teres raiva ou medo, ou coisa, tipo não exageres, não coisas. E dizer aos miúdos assim, mas estás a chorar, mas os miúdos não choram, os homens não choram, não é? Não choram, sim. Ainda ouvi isso há 2 ou 3 anos na praia, e aquilo entrou-me mesmo ali esquisito, porque as emoções não são... Ainda mais, já viste o que os homens devem sofrer? Imagina, por isso é que depois os homens têm uma questão muito mais relacionada com o ego do que as mulheres. Por isso é que para eles é tão difícil largar aquela coisa do não. Da autoridade. Sabes? E de querer impor algumas coisas, porque fere ali um sítio que foi desde pequenino. É normal que isto assim seja. Nós não podemos olhar e dizer assim, está tudo errado. Não, lá atrás foi difícil. Só que então agora, em adultos, vamos precisar tentar perceber o que é que gatilha isso. E como é que nós podemos fazer com que isso aconteça? Muitas vezes, eu faço esta comparação, os homens vibram muito mais na raiva, as mulheres vibram muito mais na tristeza. Se estivermos a falar assim em emoções, e isso depois também traz manifestações no corpo diferentes, ok? Quem vibra mais na tristeza tem uma tendência a fazer mais retenção de líquidos, tem um sistema mais lento, um metabolismo mais lento, normalmente as digestões, a parte de ir à casa de banho e tudo, alguma obstipação, portanto as mucosidades, tudo. Tudo ligado. Tudo ligado. Se tu tiveres uma pessoa mais raiva, uma pessoa mais quente, aquelas pessoas que ficam com a cara assim encarnada
nada mais facilmente, são pessoas que gostam de picantes, mas não toleram picantes, que têm azia, que têm refluxo, têm enxaquecas, têm... Então, porquê? Porque é quente, é fogo, é querer mandar para fora. Então, muitas vezes em consulta eu digo assim, olha, uma das coisas que nós vamos... Não tenho mais essa, dos homens. Mas podes também ter as sim. duas coisas e ir oscilando. Nós vibramos em todas as emoções e graças a Deus não podemos ficar presas nelas. Porque ficar preso numa emoção e elas só... às vezes estão-te a dar uma força para tu justamente, fazeres principalmente a raiva, não é? Sim. A raiva é aquela da ação. E o medo. E o medo também está-te a proteger. Sim, a proteger. E perceberam... Agora, há uns livros muito giros, por acaso não sei quem é o autor, devia ter trazido, que eu adoro, que tenho com a minha filha também e mostro nos workshops e o O'Clock, onde é o monstro do ciúme, o monstro da vergonha, o monstro dos monstros de várias emoções ou sensações. E então porque é diferente os sentimentos e as emoções, sim, não é? Porque aquilo os sentimentos geram emoções. Exatamente, é assim, não é? Exatamente. E então o que acontece é que viram monstros... O medo é o quê? O medo, principalmente se estiver longe, é uma coisa muito grande. Quando tu começas a aproximar o medo, dizes, vem cá, deixa-me analisar-te aqui da esquerda, da direita, de cima, de baixo. De onde é que tu vens? O que é que tu me estás a querer dizer? Estás-me a querer proteger porquê? O que é que tu estás... Eu estou aqui, estou-te a ouvir. E aí, o medo, em vez de ser um monstro gigante, para já uma coisa, quando a aproximas, ela começa a ficar mais pequena, porque a sombra é que faz com que ela fique grande. Nós conseguimos perceber isso. E depois, quando começamos a fazer com que o medo fique mais pequenino, de repente assim, está bem, pronto, vens comigo, está tudo na boa, vocês fazem todos parte de mim, mas vais mais pequenino, não vais ocupar este espaço todo, não és dono da festa, não vais ocupar o espaço todo. E então... E assim com todas as emoções. Com todas as emoções, com a tristeza, chora. Eu digo tantas vezes a pacientes, chorar há muitas pessoas que até conseguem, porque eu atendo muitas mulheres, então isso não é tão difícil, aos homens às vezes. Olha, agora difícil. Não sei, eu quero chorar às vezes e não consigo. Não consegues? Não, uma vez queria chorar mesmo, eu queria mesmo e não estava a conseguir, estava irritada já. Porque se calhar era preciso sair a raiva. Exato, se calhar tinha... E aquilo que eu digo muitas vezes é, sai do trabalho, vai à praia e grita, mas grita muito ou para alto. Uma montanha, ou para a Olha, serra. quando fomos, a falar isso em montanhas, fomos para o Jerez o ano passado e chegámos a um sítio que dava mesmo vontade de gritar e começámos tipo, numa vibração mesmo boa, foi tão positivo, foi tão bonito, porque as emoções todas elas fazem parte e a raiva não é feia. Esta coisa da raiva ser feia é uma coisa que faz com que ela não possa ser expressa e depois quando ela é expressa é das piores maneiras e projetada em pessoas. Que eu acho que eu tento que o meu trabalho seja cada vez mais sobre nós olharmos para nós e percebermos o que nos gatilha e exteriorizarmos isso sem ser para o outro, sem projetar. Ok, isto aqui é meu, deixa-me lá lidar com isto. E tentar gerar aqui uma coisa um bocadinho mais pacífica. Porque já temos tanta coisa chata que acontece no dia-a-dia, infelizmente, enfim, porque a sociedade está como está, mas então é cada vez mais olhar para as coisas e perceber assim, ok, tenho esta emoção, ela precisa de ser libertada, eu preciso de algum colo para isto, eu vou mudar, se estiver com alguém, olha, já sabes que quando isto acontece, se me puderes dar e quiseres, dá-me um bocadinho disto, e explicar a outra pessoa como lidar connosco, não é? E com as crianças igual, porque se elas nos virem, às vezes, Francisca diz-me assim, minha filha, oh mãe, já me chamou para isso 5 vezes. E eu disse, querida, a mãe já disse que agora, neste momento, a mãe não pode. Mas porquê? Porque a mãe vai brincar. Já me saiu esta algumas vezes. Ela assim, como assim, mãe? Quando eu ia para o futebol, eu dizia assim, a mãe vai brincar agora para o futebol. E ela entendia. Porquê? Porque ela também gosta de brincar. Então a mãe está a brincar. Então quando acabar 2 ou 3 jogos, então pronto, depois vamos fazer a outra coisa que nós tínhamos combinado. E eu acho que esta coisa de nós conseguirmos ser aquilo que nós acreditamos faz com que tudo à nossa volta seja diferente. Porque há uma diferença entre tu seres e tu acreditares que deves ser. São 2 coisas muito diferentes. E claro que nós não conseguimos ser tudo, não é? E em consulta eu mando sempre uma listinha, isto é mais para a reflexão das pessoas, eu não digo que é para elas. Sim, porque eu estava a pensar, é preciso uma pessoa parar e pensar em si. É isso. Não é? E então, no meu plano alimentar, eu mando o plano alimentar, a suplementação e a 3ª página, que eu não sei se todas veem, mas muitas eu sei que veem, é a página das emoções, que diz assim, quem é que eu quero ser enquanto mulher, quem é que eu quero ser enquanto companheira, quem é que eu quero ser enquanto amiga, quem é que eu quero ser enquanto trabalhadora, quem é que eu quero ser enquanto mãe, enquanto filha, quem é que eu quero ser na frequência do exercício físico, quem é que eu quero ser, independentemente de quem eu estou a ser ou não, ou fui até agora, porque isso já foi.
Isso pode mudar, se quisermos. Claro, então o objetivo de vir à consulta, tanto que as pessoas às vezes vêm e dizem assim, mas eu achei que eu vinha para uma consulta de nutrição e vieste. Só que se nós não tratarmos desta parte, o que é que me adianta? Vais-me dizer que consegui controlar e emagrecer. Não me fazem controle. Porque controlar alguma coisa para mim já é sinónimo de que está tudo... Não é esse o caminho. Eu não quero controlar nada, eu quero perceber o que é que te falta, porque é que tens vontade de comer isso. Então o que é que nós podemos fazer para que há carência de facto ou não? É preciso mais minerais ou menos para nós conseguirmos equilibrar isso, ok? Parte física está. E há carência emocional ou não? E quando é que isso acontece? E a que horas é que isso acontece? Tudo isto faz muita diferença. E consegue-se perceber nitidamente os padrões que as pessoas vivem. Eu já contei aqui 1000 vezes que foi na pandemia que eu engordei 11 quilos porque o meu marido ia trabalhar, eu ficava sozinha com os 3, 2 em aulas e uma pequenina, portanto, eu chegava ao fim do dia e eu estava a fazer o jantar e de repente tinha comida a cozinha toda de libertação, sabes, não sei o que é, então desenvolvi, só percebi pós-pandemia, que estava tipo enorme. Que tinhas desenvolvido alguma compulsão. Sim, que era a maneira de eu... Exteriorizar. Sim, mas em vez de gritar para a montanha, estás a ver? Era aí que eu ia chegar. Perfeito, acabaste de dizer tudo. Sim. Imagina, isso foi uma bengala que o teu corpo arranjou. E ainda bem, às vezes as pessoas falam muito da compulsão alimentar como se fosse uma coisa má. Mas isso foi uma bengala que te serviu muito bem. Há pessoas que usam outras bengalas, há pessoas que usam pessoas como bengalas, há pessoas que usam drogas, há pessoas que usam álcool, há pessoas que usam exercício físico. Já o fiz durante muito tempo. Então há alturas em que estes escapes, a minha psicóloga, ela diz como é que é, os nossos recursos externos, ela diz que os nossos recursos externos são muito importantes, que é muito importante trabalhar os internos, mas que os externos também são importantes e que os recursos externos, quando tu consegues tê-los e organizados da melhor forma possível, mesmo que digam que possa ser um vício, às vezes é necessário, porque o teu sistema não está capaz de lidar com as coisas de outra forma. Então muitas vezes dizem assim, não, tens que sentir a dor. Vai lá sentir uma dor de uma pessoa que foi rejeitada em pequenina, onde a situação era caótica e estás a induzi-la a sentir essa dor exatamente, a reviver essa dor sem colo e sem espaço para isso. Manda-a correr. Ela não está com capacidade naquele momento. Então, quando sentimos que há capacidade, devagarinho, passo a passo, vamos fazendo isso. Isso é muito aquilo que eu passo, ou tento passar, nos workshops You O'Clock, que é trazer um tema, que normalmente são sempre 5 mulheres, e é muito giro porque são todas muito diferentes e depois percebem que têm todas exatamente os mesmos temas. Eu acho que essa é a parte mais interessante. É tão giro as mulheres, não é? Porque quando nós nos juntamos, eles também têm isso de outras coisas, mas nós temos aqui uma coisa que nos une, há um elo que liga. É uma irmandade, parece... Eles também têm, eu sei que é de forma diferente. Sim. Nós, se calhar, mais emocional. Eles é mais companheirismo, diversão. Nós é mais emocional, é uma coisa mais que vem lá para trás. É mais profundo. É mais profundo e que vem de há muito tempo, É isso mesmo. Até porque eles iam caçar sozinhos, eles tinham que estar sozinhos, sem fazer barulho, a caçar. E nós juntávamos em grupo para criar filhos, não é? A casa, entre ajudar, os trabalhos domésticos. E essas coisas, eu acho que essa dinâmica, eu fazia esses workshops em minha casa. Depois, energeticamente, comecei a sentir que estava a ficar um bocadinho pesado, porque vivia-se muitas coisas ali e não é fácil limpar essa energia sempre. E agora estou à procura de um espaço para fazer mesmo fora, que faça sentido. Mas esses workshops eram mágicos, eles eram gratuitos, porque eu comecei a perceber que em consulta aquilo que mexia mais com as pessoas era a parte emocional, ainda não tinha acabado esta minha formação, então não podia dar consultas nesse sentido, e dava só algumas introduções e depois fiz gratuitamente estes workshops e as pessoas sendo lá super contentes porque nós tocávamos em pontos todos muito parecidos e com umas luzes, eu acho que só a partilha e a noção de que não há nada de errado em nada daquilo que nós vivemos ou estamos a viver, relaxa, sabes? Sim, mandar cá para fora e sentirmos pertença. Isso, que pertences, que vives e que as tuas emoções estão todas que aquela certas. também ter visto. Isso. Não sou única. E às vezes até vês coisas que olhas e dizes assim, como é que isto é possível? Esta pessoa passou isto tudo e depois tu vais e pensas numa história tua e e às vezes até tipo, realmente para que é que eu estou, tipo, siga, tipo... Isso também. Não é? Também é bom às vezes para darmos valor ao que temos, isso, não é? conseguires contextualizar e dizer assim,
Mas sabes o que isso é? Isso é, em relação às emoções, aquilo que eu te estava a dizer. É tão importante nós transitarmos entre as emoções. Porque o que acontece é que nós ficamos presos. A depressão é o quê? Ficas presa à tristeza. Estás presa naquela emoção sem deixar de transitar e vir as outras. Espera aí, mas eu estou aqui a chorar porque estou triste por alguma coisa. Nem sentes as outras. Onde é que está a Mariana cozinheira que se diverte a brincar com as coisas? Onde é aquela que tem raiva e que apetece-lhe partir tudo e mais alguma coisa e gritar e correr realmente até não é isso, aguentar a mais. depressão Não ficas é? presa na tristeza, não é? Nem Isso. sequer sentes mais. Isso. É raro sentir outra coisa. E Eu não depois sei às bem vezes o que é que mistura com a ansiedade e vem o medo também. Mas é importante nós transitarmos entre as emoções. É muito importante, porque quando tu transitas, tu permites que todas as tuas partes existam. E se todas as tuas partes existem, então não falta nada. Então tu também não tens uma tendência a procurar fora alguma coisa, que isto é uma tendência muito grande, não é? O procurar na comida, etc. Claro que isso foi um escape para ti naquela altura, mas quem é que não ficou descompensado de alguma maneira na pandemia ou se reorganizou também nessa altura? Porque dependendo dos comportamentos, as pessoas podem também reorganizar-se nessas fases. Mas eu acho que é fazer as pazes com as emoções todas que nós temos e o que é que elas trazem. E não controlar as emoções, mas deixar que elas se manifestem. Controlar e gerir emoções é a mesma coisa ou é diferente? Eu acho que é diferente. É Eu acho que a palavra controle a mim... Não, exato. Eu acho que gerir Controlar, é muito diferente. Controlar estás a aprender, não é? Tipo, eu vou controlar esta raiva ou eu vou controlar este choro porque eu não posso. E vou engolir. E vou engolir. Estou aqui, ninguém pode ouvir isto nesta altura, isto vai ficar muito a mal se eu chegar e disser depois vivemos aquilo. tipo estátuas. É isso. Não é? E quantas vezes fazes isso? Nós, graças a Deus, no nosso trabalho não temos esse problema, mas há pessoas que no trabalho delas têm questões muito chatas em relação a isso. Por isso é que eu digo, quando saís daí, salta e faz o que for preciso para sair isso tudo daí dentro. E quando estas coisas... E estavas a perguntar se gerir e controlar é diferente. Gerir é diferente, porque gerir é aceitar que a emoção veio, que eu deixei que ela se manifestasse de alguma forma e agora vou dar espaço a outra emoção. Sim. Isso é gerir as emoções. Agora, já te vi... Isso. Segue. Isso. É isso mesmo. E isso... Tu agora chegaste a esta parte das emoções porque realmente percebeste que as pessoas era a base... da alimentação e da vida e de tudo. É tudo, é a base de tudo. E quando comecei a perceber disto, disse não posso deixar isto passar, porque acho que eu também costumo falar de uma forma muito entusiasmada pela vida. Eu sou muito grata e muito apaixonada pela vida, então quando eu começo a sentir muitas coisas e a conseguir passar esta informação, eu sinto que as pessoas do lado de lá manifesta-se nelas também mais rapidamente. Então isto é uma dinâmica conjunta. Eu tenho uma amiga minha que me diz, quando tu falas é quando tu realizas as coisas. Por isso é que às vezes quando tu estás a falar, quando tu estás no diálogo, na dinâmica, é que tu te apercebes, era isto, nem nunca tinha pensado. exteriorizei isto, nunca... Isso. E na dinâmica da consulta isso acontece muito, muito, muito. E quando percebo isso em relação às emoções, é quase como se a parte da nutrição, tipo, deixa a nutrição comigo, já percebi, falta-te isto, manda-me as análises, deixa aqui tudo comigo, vou-te orientar a suplementação. Em relação à alimentação, vamos retirar os alimentos que geram inflamação ao teu trato digestivo. Isto depois vai depender de vários casos, mas isso é a coisa mais importante de todas. Mas isso depende de pessoa para pessoa. Depende de pessoa para pessoa, mas há uma coisa meio generalizada que já dá para fazer. Eu trabalho com 2 órgãos, para mim são os mais importantes, que é o intestino e o fígado. Porquê? Porque no intestino é onde se dá a absorção dos nutrientes e depois vai para o fígado metabolizar e distribuir para o nosso sistema. Então se houver um desequilíbrio em qualquer um destes 2, já foste. Porque mesmo hormonas e tudo é produzido também no fígado, a energia é produzida no fígado, a limpeza é produzida no fígado, a gestão das gorduras é produzida no fígado, acontece também no fígado, e o nosso intestino é fundamental, porque normalmente o nosso intestino deveria ter uns espacinhos pequenininhos, e nesses espaços pequenos é por onde entram os alimentos para a corrente sanguínea, em forma de moléculas pequenininhas. Só que quando nós temos uma coisa que se chama hiperpermeabilidade intestinal, os alimentos entram para a corrente sanguínea sob forma de moléculas muito maiores. E o que é que o nosso sistema faz por defesa? Ataca. E essas são as reações que nós começamos a ter. Então a barriga inchada, a flatulência, etc. vem muito dessa questão. E depois as doenças autoimunes vêm daí. Porquê? Porque o sistema entende que estar a lutar contra si mesmo todos os dias é aquilo que desencadeia depois uma reação autoimune, porque uma reação autoimune é o corpo a lutar contra si próprio. E depois também tem a parte emocional, que o Gabor Maté explica como ninguém, na minha opinião,
Mas um dos principais agentes aí é o glúten. Há muitas pessoas que dizem a moda do não comer glúten. Ninguém devia consumir glúten numa base diária. Claro que de vez em quando não faz mal, mas numa base diária não, porque é das principais coisas que vai criar esta hiperpermeabilidade. E depois então o problema não está. Então a história, mesmo há médicos que dizem só as pessoas que... Celíacas. Só celíacos ou intolerantes é que não comem glúten. Então porque o glúten não está a fazer bem a ninguém. Glúten não faz bem a ninguém. Os únicos seres capazes de digerir o glúten são os pássaros. Os seres humanos não digerem o glúten. Nós desencadeamos sempre reações inflamatórias. Só que aquilo que acontece é há pessoas que desencadeiam mais e pessoas que desencadeiam menos. Eu muito. E os celíacos Sim. Então, aqui só para... Em relação aos celíacos, é que eles têm a parede muito mais rasa, então as reações são muito mais adversas do que nós. Tu sentes o quê? Que ficas com a barriga muito inchada? Tenho lipedema, não sei o quê. Portanto, já sei que não devia comer glúten e consigo temporadas, mas depois... Mas olha, se tu conseguires consumir pães de boa qualidade, de fermentação lenta, mesmo que sejam com glúten, não tem problema, porque ele é degradado. Eu recebo um cabaz que tem. Ótimo. Pronto. Então já estás... Porque eu acho que aquela coisa só o rótulo sem glúten não quer dizer nada, tá? Porque muitas vezes há muitos outros ingredientes que lá estão que são muito piores do que o próprio glúten em si. Sim. Okay? Portanto, isso é importante de perceber. Tudo o que seja mais artesanal é para aí que nós temos que caminhar. E na verdade com os pães não é diferente. Hoje em dia há tantas marcas. E as farinhas, não é? As farinhas é o mais importante. Porque elas precisam de fermentar, exatamente. Se forem farinhas, por exemplo, uma farinha de espelta, um trigo de barbela, que já tem um glúten mais baixinho, se deixares a fermentar, que é esse o processo, não é? Quando falamos da massa-mãe, dos processos de fermentação lenta, o glúten vai-se degradando. Então, na verdade, quando tu consomes, a reação que vais ter é praticamente nula. E isto depende, outra vez, de pessoa para pessoa. Ok, então vamos lá. Glúten, café açúcar. Também. Açúcar, café. Os produtos lácteos depende. Há álcool sem sombra de dúvida, mas acima de tudo o stress. Eu acho que o stress salta aqui a barreira toda, porque o stress faz rebenta com esses alimentos todos. Tudo! Porquê? Porque o stress faz a produção de cortisol. Nós temos os rins, em cima dos rins temos as suprarrenais, e as suprarrenais é que produzem o cortisol. Quando é que nós produzimos cortisol? Cortisol é a hormona do stress, basicamente, que é a mesma coisa que se fosse açúcar. Nós produzimos cortisol naturalmente quando acordamos. Por isso, as pessoas que têm energia de manhã, ótimo, bom sinal. Depois, o cortisol vai decrescendo ao longo do dia e produzimos a melatonina, que é aquilo que induz o sono. Por isso é que há pessoas que começam a tomar melatonina para dormir quando não conseguem. Para mim, devemos fazer sempre o magnésio e a vitamina D em vez, porque são os precursores, são que vão fazer com que a produção de melatonina aconteça. Mas nada disto vai acontecer se o cortisol estiver lá em cima. Por isso é que a melatonina também não sobe. Porque se o cortisol, que é esta produção de stress, se mantiver, é muito difícil tu conseguires adormecer. Parece que há pessoas que chegam mais elétricas ao final do dia do que não. Quando tu chegas mais cansado, isso é bom sinal. O café, cada vez que tu tomas café, tu produzes cortisol. Café ou qualquer outro estimulante. Claro que Red Bull é muito pior, mas tudo o que sejam estimulantes e tudo aquilo que te gere stress vai fazer com que exista a produção de cortisol. E isso depois a nível do intestino passa estas barreiras todas. E isso também, por exemplo, a fazer o desporto à noite e não sei o quê? Ou há pessoas que podem? Há pessoas que é mais tranquilo do que outras e o tipo de exercício que tu vais fazer faz muita diferença, ok? Mas eu sou muito mais a favor da pessoa conseguir, sempre que der, treinar mais cedo. Sim. Mas também reconheço que, obviamente, se não há hora do dia em que a pessoa consiga, mais vale... É melhor fazer alguma coisa. Melhor fazer alguma coisa. Agora, uma prática de yoga, se calhar uma prática de pilates ao final do dia pode ser muito mais indicado do que outro tipo de exercício. O que é que é o comum das pessoas que chegam à tua consulta? O que é que as pessoas hoje em dia têm? Porque é que... Eu trato muito intestino. É o que eu mais trato, é intestino. É quase como se eu tivesse feito uma especialização que não fiz, mas fiz uma especialização quase de experiência, porque funciona tão bem, os resultados são tão bons em relação ao tratamento do intestino que as pessoas procuram muito por isso, acho que por passa-palavra. Mas é intestino o quê? Porque se sentem inchadas, porque não vão à casa de banho? Isso, não vão à casa de banho, sentem-se inchadas, muita flatulência, às vezes oscilam entre diarreia e obstipação, portanto todas estas coisas têm uma causa por detrás. E às vezes as pessoas perdem-se a fazer muitas análises e muitos testes, a acharem que intolerâncias alimentares, isto e aquilo, quando na verdade, se nós retirarmos principalmente o glúten, entre outros agentes que estávamos a falar agora, o que vai acontecer é que esta hiperpermeabilidade fecha e não vais reagir nem a metade dos alimentos que estavas a reagir. Agora,
Se acontecer outra coisa que hoje em dia é muito comum, que é haver SIBO, a SIBO é a migração das bactérias do intestino grosso para o intestino delgado. Ou seja, é como se há bactérias a mais num sítio que não devia haver. E quando isto acontece, tu começas a reagir muito, até a muitos alimentos saudáveis, como o abacate, como a abóbora, como os espargos, como a aveia, como a banana, portanto, e nessas alturas, quando nós conseguimos perceber que existe aqui esta manifestação, isso temos de tratar de uma forma um bocadinho diferente, temos que retirar mais alimentos do que aqueles que deveríamos, mas também não tem que ser o drama que é da FODMAPs, que é aquilo que muitas pessoas passam hoje em dia. A maior parte das pessoas não precisa retirar isso tudo. Então, primeiro é uma questão de ver se existe hiperpermeabilidade ou não, que existe na maior parte das vezes, depois ver se existe SIBO ou não. E como é que nós conseguimos perceber a diferença entre os dois? Como é que nós conseguimos perceber se o problema está no intestino grosso ou se está no intestino delgado? Se estiver no intestino delgado, é mais no início da digestão que tu começas a sentir o inchaço e a reclamação e tudo, e é mais no meio, ok? É mais aqui no meio. Se é intestino grosso, é o que dá a volta toda. Então se dá a volta toda para... eu tenho dores aqui no fígado, isto é tipo costela, é intestino, só que o intestino dá a volta toda. Então dependendo de como estiver a funcionar o teu intestino, o resto dos teus órgãos têm mais espaço para funcionar também como deve de ser. Okay? Então é muito diferente, às vezes tu achas que estás a sentir coisas noutros sítios porque está inflamado, é isso? Isso. E a partir do momento em que tu tratas o intestino, claro, depois vais cometer as tuas asneiras, vez ou outra vais sentir... Que é o segundo cérebro, não é? É o segundo cérebro. Porquê? Porque há neurotransmissores que nós produzimos no intestino, que também produzimos no cérebro, como o caso da serotonina. É maioritariamente a serotonina que é responsável pela calma, pelo prazer, pela tranquilidade, pelo sono, pela saciedade, pelos apetites para doces. Ela é produzida maioritariamente no intestino. Então, se tu não conseguires dormir como deve ser, que é a hora que isto acontece, ou o intestino estiver inflamado, a probabilidade de isto acontecer corretamente é reduzida. E os nutrientes que tu precisas para a produção desta mesma serotonina são o triptofano, que encontras essencialmente nas aves, o magnésio e a vitamina D. E então, estes nutrientes, muitas vezes as pessoas têm a sensação de que, ok, então já vou dormir melhor, o intestino está bom, então está tudo bem. Se tiveres carência destes nutrientes, ainda falta mais isto. Então é este conjunto, percebes, Rita? É nós conseguimos perceber exatamente... É sol? Sol ajuda. Sol. Se for sol sem protetor, e os dermatologistas dão-me um tiro agora, mas se for sol... Às boas horas, meia hora, sem protetor. Mas muitas vezes é preciso suplementação. O que eu gosto de fazer é dar a suplementação de início e depois as pessoas fazem... É como na alimentação. Eu dou-te a suplementação que eu acho que está a faltar no início, ou que vejo nas análises que está a faltar no início, sem perigo nenhum de toxicidade. E depois, então, a pessoa mantém através do estilo de vida, através do apanhar-sol, através de uma alimentação saudável, através de hábitos. Diz-me porque é que hoje em dia estamos a precisar de tantas... Não, suplementação, coisas do intestino, tipo, será que na pré-história, porque é que na pré-história... Isso não acontecia. Ou se calhar acontecia, eu não sei, mas claro, eu acho... Não, também nós comparar... É difícil comparar porque nós não temos os dados todos e precisamos de ser aqui realistas, não é? Pôr em contexto, mas... os alimentos estão piores, há mais stress, o sol está pior. O solo está completamente desmineralizado. Aqui em Portugal, o sol também está mais... É porque, sim, eu acho que afeta mais, mas nós comendo bem temos e expondo-nos diariamente ao sol temos uma proteção diferente, tá? Eu não uso protetor solar, só uso protetor solar. Mas tu és morenona. Mas no inverno, se eu não apanhar sol, não tanto, percebes? E claro que depende de pessoa para pessoa, mas o que eu quero dizer é que depende da forma como tu te tratas e a quantidade de vezes que tu te expões a resposta do teu sistema. É muito mais fácil uma pessoa que nunca apanha sol ter um problema de pele do que uma pessoa que apanha sol diariamente. E isto é uma coisa que às vezes as pessoas não pensam, porque nós criamos esses mesmos... As nossas defesas, elas são criadas em função do ambiente que nós vivemos. Certo. E por isso é que há peles mais escuras, peles mais claras, peles, não é? Porque estavam no ambiente. Exatamente. E isso depois faz muita diferença. Mas estavas a dizer, o sol é muito diferente. Aqui em Portugal nós estamos relativamente protegidos. Os extremistas vão dizer, não estamos nada, mas eu acho que estamos relativamente protegidos. Os pesticidas, essas porcarias, isso é que é mais chato. Porque os solos desmineralizados, depois os próprios alimentos não crescem com os nutrientes que nós precisamos. É uma coisa que desprezamos, não ligamos, não é? Ao nada. Solo, eu vou dizer, nos Estados Unidos, tu comes uma salada lá, desculpa interromper-te. Não, também estou sempre a interromper, isto é uma conversa.
As amigas são assim. As amigas são assim, é bom. Interrompem-se. Nos Estados Unidos, tu comes uma salada e aquilo não sabe a nada. Nada. E já não há comida de plástico, nada. já há comida que não é comida. Não é. E já, não é? Depois é transgénico, eles misturam uma série de coisas, enfim, mas é importante nós percebermos que nós aqui estamos salvaguardados, ok? Nós aqui temos muita produção muito boa a nível... Se nós comermos bem, só que Mas a questão não estamos é a ser bons para o sol, porque mandamos porcarias e, não é? Sem dúvida, isso tem que haver mais cuidado, concordo Eu vejo também. pelo meu cabaz que eu recebo, Claro, biológico, claro. que é uma guerra muito grande, porque eles podem ser biológicos, mas se o sol ao lado está contaminado, vem a água contaminada, não é? É muito difícil, hoje em dia é muito difícil e mesmo com as leis que existem é difícil, porque estamos todos muito perto, não é? E Certo. habitamos no mesmo sítio, a atmosfera está tudo, estamos todos a respirar o mesmo ar, não é? Não é muito diferente, não é? Mas eu acho que mesmo assim em Portugal as coisas ainda são um bocadinho melhores do que são em grande parte do mundo. Agora, em relação... Ai, perdi-me. Em relação a... Solos, o que é que estamos a falar? Estávamos a falar sobre os alimentos crescerem. Sim. E então, primeiro é importante que existam nutrientes nos alimentos que nós estamos a consumir. E depois que nós os consigamos absorver. Que é aqui a grande questão. Quantas amigas é que tu tens que te dizem que têm a ferritina baixa? Isto aqui é muito comum. Agora toda a gente me está a dizer isso. Toda a gente O ferro é ferro, são coisas diferentes. Porque a questão é que tu não consegues absorver. O ferro, eu digo que é o menino dos minerais. Tipo, é quase como se toda a gente passasse à frente dele e se ele não correr atrás, já foi. Não. E porquê? Porque nós perdemos sangue todos os meses e temos uma probabilidade maior de uma perda, mas a fixação do ferro depende de vários fatores. Um deles é o ácido clorídrico. Portanto, o ácido do estômago é suposto ser ácido. E quando começas a tomar omeprazol e essas tretas todas, por causa das ias e coisas que deviam ser tratadas de outra forma, o que acontece é que a probabilidade de tu absorveres o ferro já cai. Se tu consumires cálcio ao mesmo tempo que o ferro, não absorves. Se consumires zinco ao mesmo tempo que o ferro, também a probabilidade. Porquê? Porque a porta de entrada destes nutrientes à célula é a mesma. E o ferro é quase como se fosse ficando para trás. Tipo, tu ficas para trás. É um bocadinho isto que acontece. Mas, tratando a absorção, por isso é que eu digo, há pessoas que mais vale fazer mesmo endovenoso, quando está mesmo muito baixo e elas não têm energia absolutamente nenhuma, mas a maior parte das pessoas, o que eu faço é que ao tratar o intestino, elas começam a conseguir absorver o ferro. Então elas chegam a dizer assim, eu estou a tomar ferro há 5 anos e não muda nada. Ok, vamos tratar o intestino. Não muda nada porque se sentem cansadas à mesma. Que sentem-se cansadas à mesma, palpitação, as dores de cabeça, o mal-estar, a irritabilidade, a queda de cabelo, as unhas fracas. O ferro é o oxigênio. Portanto, é muito importante que exista e muito mais importante do que às vezes parece. Sabes que muitas vezes dizem, estás grávida, toma ferro. Mas para mim, todas as mulheres que têm uma hemoglobina de 12, que é o mínimo, é o inferior, já têm que fazer a suplementação. Tem que estar mais para cima. Nós não podemos jogar com os limites inferiores, não é? Porque nos intervalos de referência das análises, muitas vezes os médicos dizem assim, ok, isto está dentro dos intervalos de referência, está tudo bem. Se está no 12 e o 12 é o limite, então se tivesse 11.9 já não estava, percebes? E é um bocadinho essa a questão de tentar otimizar os níveis e não só nas mulheres grávidas. Okay? É em todas as mulheres, porque todas as mulheres perdem sangue. Claro que durante a gravidez é ainda mais importante, mas normalmente uma gravidez deve-se preparar. E depois há mulheres que perdem muito mais do que outras, não é? Sim, mas isso nós também conseguimos equilibrar, porque isso depende também do nível de inflamação que está a existir no trato digestivo, do nível de stress que existe, da qualidade do descanso. Há outra coisa que acontece que é quando tu produzes cortisol, normalmente a progesterona baixa. Okay? E a progesterona é uma das hormonas, é a hormona feminina, digamos assim. Hoje em dia falamos muito em infertilidade, não é? E muitas vezes as mulheres conseguem engravidar, mas na menopausa, quando vem lá para baixo, também, não é? Mas depois não conseguem manter uma gravidez. Porquê? Porque a fixação do feto depende da progesterona. Por isso é que muitos médicos dão progesterona a seguir à mulher engravidar para garantir que fixa. Mas porquê que a progesterona cai? Porque os mesmos nutrientes que são utilizados para a produção de cortisol, quando tu estressas, são os mesmos que são utilizados para a produção da progesterona. Então o teu sistema, como mecanismo de defesa, vai fazer o quê? Espera aí, alerta, stress, vou roubar estes nutrientes e a progesterona cai. Então episódios de stress, especialmente stress prolongado, vão fazer com que esta hormona caia. E se esta hormona cai, a probabilidade de tu conseguires efetivamente
estar fértil e manter uma gravidez é muito reduzida. reduzida. E depois, claro, que em relação à altura da menopausa também é mais chato. Então, isto está tudo muito junto, percebes? Está tudo muito interligado e isto fascina-me, porque quando tu começas a perceber cada vez mais o porquê das coisas acontecerem, faz tanto sentido e as pessoas ficam a olhar para ti. Então, e é um sem fim, não é? Sem fim. É um sem fim de conhecimento, porque ainda mais que cada vez se descobrem mais coisas, não é? Por isso é que dizem assim, mas está sempre tudo a mudar. Sim, está sempre tudo a acrescentar. Eu não sei se é bem mudar. Eu acho que nós sabemos cada vez mais coisas, mas a base em si não muda. E eu acho que isto é muito importante de se perceber. Eu gosto de diversidade, eu gosto de um bocadinho de cada coisa, eu não gosto de coisas radicais. Sim, nem do algoritmo, não é? Que só te mostra aquilo. É bom uma pessoa abrir. Agora tocaste num ponto muito interessante por causa das redes sociais e tudo mais. Tu parece que vês uma coisa e depois só aparece essa aquilo, coisa. não é? Às tantas Isso ficas assustador. fechada no teu mundo. Isso. E é tão redutor quando depois só conversas com pessoas que pensam como tu. Porque depois... Não aprendes nada. Nada. Não trazes nada de novo, não é? Por isso é que às vezes eu gosto, às vezes eu vou mesmo ver coisas que, enfim, mais, às vezes muito céticas, outras vezes assim muito, porque eu já fui mais cética, confesso, mas também o xalala da espiritualidade cansa-me um bocadinho. Isto quer dizer o quê? Eu hoje em dia acredito muito e estou muito entregue a muita coisa a nível da espiritualidade, porém a parte mais fakezinha da coisa eu não tenho muita paciência. Sim. Percebes? E a mesma coisa em relação ao ceticismo. É preto no branco, é preto no branco, é preto no branco. Então acho que é sempre bom nós tentarmos tirar sumo de ambas as partes e chegar então aqui ao nosso próprio resumo, porque isso no fundo é o quê? É ter pensamento crítico. E eu acho que sem isso tu nunca vais entender de nutrição. E sem isso tu nunca vais entender de muitas outras coisas, não é? Mas aqui no caso da nutrição tu precisas ter pensamento crítico. Contextualizar. Mariana, isto é bom ou é mau? Não é bom ou é mau. É bom ou é mau para quê? Depende. E para quem? E quando? E a que horas? E por quanto tempo? Eu tive uma paciente minha que morava no Dubai e ela estava numa fase de stress muito grande e dizia, mas eu preciso deixar os cafés, não posso beber mais cafés, já estou num stress gigantesco. E eu dizia-lhe assim, por quanto tempo vai ser essa fase? Um mês. E eu, então falamos daqui a um mês. E ela, mas eu preciso, tu não precisas nada, precisa é de parar de estressar com essa cabeça. Não vai ser este mês que vai fazer a diferença, vamos resolver isso quando isso passar. Então, pôr em contexto, perceber quando é que é a altura de alterar o quê, sabes? E sentir isso dentro de ti. Às vezes aquilo até se calhar é melhor ali naquele momento e depois deixar passar a tempestade. Porque serve. E mesmo em casos aqui mais complicados, também já tive casos de pessoas com drogas e coisas mais chatas, e o julgamento sobre isso não acrescenta absolutamente nada. Aquilo naquela altura foi o recurso que a pessoa conseguiu arranjar. Claro que foi destrutivo, claro que ela passou mal, claro que há mazelas, mas imagina a dor que não vai dentro daquela pessoa para ela ter recorrido a isso. E eu acho que é aqui que nós precisamos de ser mais empáticos e ter mais compaixão. Porque as pessoas não escolhem aquilo que elas escolhem porque não querem nem saber. Escolhem porque às vezes nem escolhem, não é? Exato. Não conseguem fazer diferente. É o que conseguem fazer melhor naquela altura isso, com os dados que têm, não é? Isso, com a informação que têm. E Rita, para mim, isso é das maiores lições. Por isso é que eu acho que ser humilde e olhar e ver que tu não conheces nada da vida dos outros. E nós precisamos muito, o nosso povo precisa muito disso, não é? Eu própria às vezes olho, não é? Estou a julgar coisas que sei lá, o que é a vida da pessoa. Mas isso também é natural acontecer, porque tu cresceste a ver isso acontecer à tua volta, não é? E nós precisamos dar nomes às coisas, é a parte mental a dizer, espera aí, então isto encaixa-se aonde? Então aquele é drogado, então aquele é alcoólico, então aquele é... Não é? É exatamente isso. E tu não estás, se calhar é uma fase, se calhar é um... Não é? E se calhar aquela pessoa não é só isso, se calhar tem outras histórias. E há outra questão que eu acho que é muito importante. Quando nós catalogamos alguém de alguma forma, nós estamos a distanciar-nos dessa pessoa. Aquela pessoa é aquilo, eu não faço aquilo. Então isto faz-te sentir o quê? Bem, isto é inconsciente. Não, eu não bebo álcool. Isso eu não faço. Então faz-te sentir, não. Aquilo está a afagar. Aquilo está a afagar o ego. O que tu sentes é que tipo, aquilo está errado e eu consigo não fazer aquela coisa errada.
Então, quando tu tentas ter uma perspectiva um bocadinho mais... Mas depois fazes outras, não é? Exato! Portanto, deixa lá a pessoa em paz. Eu vou-te dizer, Rita, para mim dizeres-me que vens com problema de álcool, dependência de pessoas ou dependência de comida, é exatamente a mesma coisa. É só o escape que foi diferente. Só que há coisas que são mais julgáveis do que outras. Em termos de relacionamento, as pessoas dependem tanto umas das outras que acaba por ser, por isso é que se diz que existem os relacionamentos tóxicos, tão tóxico quanto se dependessem de comida ou de álcool. E vais-me dizer, o que é pior? O que é que causa mais estrago? Não é? É complicado, porque tudo vai depender da infância da pessoa, porque é que ela depende, onde é que ela vai buscar, o que é que ela está a tentar preencher. E essa dependência também pode ser difícil de largar. Às vezes é família, às vezes é marido, às vezes é... Porque, e eu vou-te dizer, todos temos. Todos temos algum nível de dependência de alguma coisa, algum nível de apego a alguma coisa, e por isso é que eu digo, se nós conseguimos distribuir ao máximo as coisas que nós gostamos, tipo, eu tenho este hobby, mas vou arranjar mais este ou este. Quando eu não puder fazer este, posso fazer aquele. E em relação a distribuir também os sítios onde vais buscar as coisas. Claro que a ideia é tu auto-preencheres-te e conseguires ser autossuficiente. Não é buscarem mais maridos, mais... Isso, calma, não, a ideia não, vamos mudar aqui as coisas. Não, obviamente que é não só é hobbies. isso. Não, mas é diversificar os teus gostos, não é? É como tipo quando tu pões as tuas poupanças, não é? Deves pôr eu não percebo nada de poupanças, mas dizem que deves pôr, sei lá, sítios em diferentes. Ouro, em não sei o quê, na banca, não sei o quê. Basicamente é apostar sítios diferentes. Os teus investimentos de forma diferente, não é? Em sítios diferentes. E se conseguires fazer isso com a vida, eu vou-te dizer, olha, vou fazer, porque agora vou voltar, o meu joelho está quase bom. Ela não quer dizer, mas ela é cromíssima e ela... Tu foste não, por Portugal, que eu vi... Nem digas isso. Eu vi que tu foste por Portugal. Como é que tu viste isso? Não sei. Isso foi uma coisa que aconteceu há não sei quanto tempo com a minha melhor amiga. Fomos numa brincadeira, mas foi muito divertido. Por Portugal, foi não sei o que engraçado. como é que se chama? Futevôlei? Futevôlei, foi muito divertido. Para quem não sabe o que é futevôlei é vôlei, só que nós usamos os pés, as coxas, os ombros e a cabeça, e é na praia. Pelo bronze, e é muito divertido. E está a crescer cada vez mais, e há muitas miúdas a jogarem muito bem hoje em dia, e é um orgulho imenso só de ver. Mas pronto, ou seja, se não dá para ir para o futebol porque está vento ou alguma coisa, vou correr. Se não dá para correr, vou para o ginásio fazer treino de força. Se não dá para fazer treino de força, enfim, e é um bocadinho... E as pessoas, como é que fazem as pessoas que odeiam? Tu não odeias tudo, isso não é possível. Mas, por exemplo, eu gosto de jogar pádel. Sim. Ginásio eu odeio, mas é onde eu me distribuo. Mas eu acho que, e o Joel J é ótimo a dizer isso, há sempre coisas que tu não gostas que vais ter que fazer, nem que seja um bocadinho. Eu não gosto de ir para o ginásio, Rita, sou-te sincera, eu não gosto de ir para o ginásio. Também não gostas? Pois, eu também odeio. Mas, vou-te dizer, 3 treinos de força no ginásio vão mudar tudo na minha vida. Vão mudar a forma como as minhas hormonas são produzidas, vão mudar a forma como eu tenho ou não tenho fome, vão mudar a minha capacidade depois no treino, vão moldar as emoções, vão também moldar o meu sono, se eu tenho sono ou se não tenho sono, ao deitar, o tipo de coisas que eu tenho, se eu tiver cravings vou ter por aqui, como é que eu utilizo os meus hidratos de carbono. Uma pessoa que faz treino de força utiliza muito melhor os hidratos de carbono dentro do seu sistema do que uma pessoa que não faz treino de força. Porque o glicogênio muscular, que é a energia que é armazenada no nosso músculo, é aquilo que é preciso depois para o próximo treino, para tu teres energia para o próximo treino no músculo, necessita de hidratos de carbono e não só de proteína. Então, o treino de força é essencial, é a parte chata. Mas eu confesso-te, eu vou meia hora, 40 minutos e não me peçam para ficar nem mais um segundo. Prefiro ir mais vezes e ir pouco tempo às vezes ir menos é mais, não é? E depois, Menos tempo e depois a seguir, perdão, sempre que dá, logo. Perdão. Praia, sol. Eu percebo as pessoas boa. Que imagina que trabalham longe, que apanham trânsito, que chegam tardíssimo. Como é que se arranja? Sabes que... Como é que tu fazes isso com as tuas pacientes? Então, tem que separar e olhar para o horário, isso. Não é? Para o calendário. Eu escrevi um post há pouco tempo sobre isso, que falava acerca dos maridos e das mulheres se revezarem ao ficar com os miúdos de manhã, que é para acordar um ao outro muito cedo e ir treinar. Eu acho isso muito bonito. E o que é que as pessoas te responderam? Disseram que sim? Mas elas agora me dizem assim, mas às 5, 6 da manhã eu, Isso quer dizer o quê? Quer dizer que às 9 da noite vais estar KO. E às 10 estás a dormir ferrado e no dia seguinte estás com muito mais energia e nem precisas de mais de cafés.
Então a verdade é que, dependendo da vida de cada um, tu encaixas onde der. Há pessoas que é mais à hora do almoço porque têm um ginásio perto. Esse é um bom truque, não é? Ou ir mais cedo antes do trânsito, ir ao ginásio já lá perto do trabalho. É uma ótima forma de fazeres também. E essencial que o pós-treino seja uma refeição principal. Isto é muito importante. As pessoas ficam muito preocupadas com os pré-treinos. Os pós-treinos, imagina, a seguir ao treino, o teu metabolismo está como? Ao rubro. Aconteceu tudo ali. Então, se tu deres um bocadinho de tudo, um ótimo pequeno almoço, um ótimo almoço ou um ótimo jantar, tu vais ter todos os nutrientes que precisas. No dia seguinte, tu vais ter muito mais capacidade. E menos fome. E menos fome. Pois é um ciclo vicioso, não é? É um ciclo vicioso. É muito giro isto. Quando tu começas a perceber, juro-te, eu gosto porque gosto de experimentar em mim, gosto de ver nos outros, gosto quando as pessoas chegam e dizem assim, mas eu como muito mais hoje do que comia antes e estou muito melhor. Sabes? É mesmo bom. E depois quando casas a parte das emoções com isto, e para quem não pode ir para a praia, obviamente, eu sei que eu sou muito privilegiada ao poder ir cedo para a praia. Para quem não o pode fazer ou está longe, pelo menos que ao fim de semana tente entrar em contacto com a natureza. Seja floresta, seja praia, seja porque isso vai-nos enraizar, sabes? Tirar os sapatos, pôr os pés na areia, pôr os pés na Liga-nos um bocadinho ao que nós terra. somos mesmo, não é? E isso faz o quê? Se tu fechares os olhos e puseres os pés na terra, molhada, seca, se tu puseres os pés na areia e respirares e imaginares que quase que uma linha com várias bolinhas de luzes daqui até aqui, tu sentes mesmo que vem de lá de cima até cá abaixo. Ela está, uma coisa que para quem só está a ouvir, é da cabeça até à barriga, é isso? É assim, ele leva o nosso corpo todo. Uma linha que divide o nosso quem corpo. sabe falar mais de chakras explica melhor isso, mas esse alinhamento é uma coisa que te deixa... O enraizamento, juntamente com este alinhamento, é uma coisa que te deixa centrado. E quando tu estás centrado, tu estás conectada. E quando tu estás conectada, tu estás em presença. E é daí que tu fazes as melhores escolhas. Para tudo. Para tudo. Por isso é que é tão importante estas práticas. E tempo para elas, não é? E tempo para elas. Então, às vezes é uma questão de organização, de olhar e de não abrirmos mão, não é? Muito. Tipo, como nós pomos ir, sei lá, ao cabeleireiro ou ir arranjar as unhas. Isso. Quem é que não faz as unhas hoje em dia? Não tem tempo para ir fazer as unhas, não é? De X em X. É isso mesmo. Eu falo porque tive imensa dificuldade em permitir-me. Achei que isso era, durante muito tempo achei que isso era, sabes, tipo um luxo. Sim. Até me sentia mal. Então agora não vou estar com os meus filhos para... A culpa. Sim, não vou estar com os meus filhos para ir ao ginásio, nem pensar. Eu não consigo. Sim. Pois, e ias na mesma ficar com os miúdos e deixavas de ir ao ginásio. Sim. Olha, eu acho que aí toca naquela parte da brincadeira que eu estava a dizer. Eu explico sempre à minha filha que é a minha brincadeira. Isto são as minhas brincadeiras, querido. Tu tens tu, agora é a hora da brincadeira da mãe. Depois daqui a bocadinho... E até porque lhes ensinamos isso a eles, não é? Se não imagina, depois crescem e vão fazer o quê? Se começam a aprender que, enfim, que devem deixar de fazer tudo por causa dos outros. Depois vem a dependência toda uns dos outros outra vez. E depois, enfim, é ladeira abaixo. Olha, como é que as pessoas te podem acompanhar? O que é que andas a fazer? Tu disseste que esta era a altura certa por causa das emoções, mas sim, também tens workshops e não sei porque fiz a formação de coach em medicina integrativa, portanto já posso mesmo trabalhar nessa área. Antes tinha só a parte da nutrição na Faculdade de Naturopatia. E estou a atender presencialmente no Mujo, em Cascais. Da Carolina e do Johan. Conheces! Claro! Adoro aquele espaço. Adoro. O espaço é lindo. A Carolina já esteve cá na caravana. Foi! Carolina tem que ver o episódio dela. Adoro a Carolina. É um amor. Nós distraímos um bocadinho no episódio porque falámos de todos os signos. Já nos arrependemos. Tão bom. Devíamos ter falado mais coisas, mas tem que ver ela esse é episódio. Ótima. Eu adoro a Carolina, sou fã dela. Já fiz vários mapas com ela e revisões. Eles têm de tudo, eles têm pilates, têm yoga, têm jiu-jitsu, têm tudo e mais alguma coisa e têm várias práticas lá, então estou mesmo contente de estar lá, é ao lado da minha casa, portanto eu vou a pé, que é outro luxo. Sim. E depois o resto faço online e vou voltar a fazer os workshops e o O'Clock, que é assim que se chamam, que é esta dinâmica, estou só a tentar decidir onde é que eles vão acontecer e este curso das receitas online facilita muito, porque são 30 receitas de tudo e mais alguma coisa que posso imaginar, pratos de carne, pratos de peixe, pratos principais, snacks, sobremesas, etc., onde eu vos ensino a cozinhar de uma forma saudável. E depois vocês podem ir misturando com aquilo que tiverem em casa. E são mini videozinhos, 3, 4 minutos cada um, onde explica
tudo como fazer, como cozinhar dessa forma, com os ingredientes todos por baixo. Então isso ajuda muito, ajuda a quem vem à consulta, ajuda a quem quer só aprender a comer melhor. E então para levar para a praia agora nesta altura do verão é do melhor. Sim. E as pessoas, pões no teu Instagram? No meu Instagram, que é marianapeçanha.nt. Não, eu ponho tudo no Instagram. Eu gosto das coisas, eu se me começam a pôr coisas muito espaçadas, eu perco-me um bocadinho. Então gosto que esteja tudo assim mais resumido. E sim, essa informação está toda lá, o link das receitas também está lá. E enfim, as consultas de antes eram consultas que aconteciam mensalmente e agora, como tem esta parte mais emocional, são consultas que acontecem semanalmente ou quinzenalmente ou mensalmente. Esta é a grande diferença e trabalhamos um bocadinho de tudo. Pode haver consultas onde eu peço às pessoas para trazerem as suas músicas preferidas e nós fazemos uma dinâmica à volta disso, porque o importante aqui é voltar a reacender a paixão que as pessoas têm pela vida. Isto é o que eu tento fazer nas consultas, fora a parte da nutrição. Não é? Sim, e isso há diversas formas de fazer. Olha, adorei ter-te cá, foi mesmo bom. Oh, Rita, obrigada. Eu é que agradeço. Agora vou ver a tua volta ao futevôlei. Vais ver, espero que daqui a um mês eu consiga voltar, mas a prioridade aqui é começar a correr. No dia em que eu conseguir pôr os meus ainda fones... não conseguiste correr. Agora, final do mês, em princípio, já vou ser liberada. Para a corrida e quando eu conseguir pôr... O que é que faz porque é que as pessoas se viciam em corridas? É coisa que não me vai acontecer na vida. Dizem que é como ir a Fátima. É a cabeça. é que não é a cabeça. A forma como tu a mexeres daquela maneira e poderes ir mais rápido, depois podes ir mais devagar e consoante a música que tu estás a ouvir, dás sprints e depois não dás e depois dás um mergulho no fim e... Eu não te consigo explicar. É libertador. Para mim, a corrida é das coisas mais libertadoras que existem. Sim. Quando a minha filha nasceu, quando ela era muito, muito pequenina, a única hora que eu tinha para fazer alguma coisa era quando ela dormia, às 10 da noite, e eu fazia o perdão inteiro de Carcavelos. Fazia 11 km, ir e voltar a correr, que era a melhor coisa do mundo, às 10 da noite, sem ninguém, terapêutico. E fiz isso durante um ano. Então tenho muitas saudades de correr. Hoje em dia corro menos quilómetros para não me desgastar tanto, porque o joelho também não vai permitir. Exato. Mas é emocional, é muito mental a corrida, não é uma questão de ser o melhor para o teu corpo. Sim, é só... Uma vez ouvi-me dizer a sensação daquelas pessoas que vão até Fátima e depois chegam lá, tipo que a corrida e sabes, aquela grandiosidade, não sei, e tu sentires, não sei. Eu estive em Fátima há pouco tempo e senti... Nós estamos muito católicas neste podcast, não estamos? Por acaso estamos mesmo. Levei a minha filha, foi das coisas mais bonitas que eu já vivi. Foi muito, muito bonito. E é uma sensação de um preenchimento e de uma leveza e de ter sido levado ao colo por Maria. Foi isto que eu senti mais. A corrida é mais aquela coisa do... Estou viva. Sabes? Sim, também cada pessoa deve tirar, sentir, não é? Claro, sentir coisas diferentes. Sim. Tão bom. Olha, adorei também, ter-te Rita, cá, foi mesmo muito bom. Obrigada. Obrigada. Um beijinho. Pronto, vou deixar depois a tua página, não sei o que as pessoas podem... Tu respondes a perguntas e não sei o quê. Boa. Sempre. Está bem. Beijinhos, boa semana. Cuidem de vocês. Beijinhos.